1 Coríntios 6, versículo 12. Diga comigo: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Outra tradução: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm ou convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Isto é algo muito interessante, muito forte. Desliga o seu celular, por favor. Isso é algo muito interessante, muito forte. Por quê? Por quê? Aqui cabe a cada um de nós o discernimento do que lhe convém ou que não lhe convém. Aqui cabe o discernimento para que você faça as escolhas que são boas, que vão trazer benefícios. Por quê? Porque esse versículo ele está bem claro, está bem ligado ao livre-arbítrio do homem. Todas as coisas nos são lícitas, todas as coisas lhe são permitidas, mas você precisa discernir o que lhe convém e o que não lhe convém, porque tem coisas que você deve entender. Poxa, eu não posso fazer isso? Posso, mas isso vai me prejudicar? Vai. Eu posso fazer isso? Posso, mas isso vai entristecer o Espírito Santo? Vai, então eu não faço. Eu posso fazer isso? Posso, mas isso vai prejudicar o meu relacionamento para com Deus? Vai, então eu não faço. E mais, esse versículo nos dá uma direção que tudo aquilo que domina, que te domina, deixou de ser bênção, já não é bênção mais para você, porque te domina, te controla. Porque Paulo está dizendo: e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas isso não pode me dominar. Eu não vou me deixar, não vou permitir que nenhuma delas me domine. Amém? Aí dando sequência, diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, diga comigo: o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Inclusive isso aqui dá aquela resposta bem objetiva àquelas pessoas que gostam de dizer assim: Deus está preocupado com o meu coração. Entendeu? Deus está preocupado com o meu coração. Não. Você está no corpo aqui, e você tem que ter autoridade em corpo. E daqui a pouco eu vou te mostrar o que é ter autoridade e o que não é, o que é a falta de autoridade. Então tem que estar alinhado a todas as coisas, porque você está em corpo. Existe sim o homem interior, mas você está em corpo. E deixando bem claro que o corpo, assim como está escrito aqui, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Diga comigo: o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nós não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós?
Não diz isso? Sim ou não? E se vós destruídos o templo do Espírito, eu o destruirei. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as escolhas, muito cuidado com o que você faz, as escolhas que você faz, porque você precisa viver e andar em autoridade. E tem coisas que você vai fazer, tem coisas que você vai praticar que vai fazer com que você não viva em autoridade, não tenha autoridade, e não estar em autoridade aqui nessa terra é viver uma vida derrotada. Amém? Diz assim: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor. Diga comigo: e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une, diga comigo, a uma prostituta, é um corpo com ela? Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, diga comigo, os dois serão uma só carne? Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Amém? Isso é mais forte do que você possa imaginar. Eu já falei sobre isso e eu gosto muito de repetir isso. Eu gosto muito de repetir isso que eu vou falar agora, e eu gosto de falar, eu falo para os adultos e gosto de falar isso para os jovens. Como o ministério é um ministério que trabalha, já foi muito mais atuante nessa área, de libertação, é um ministério de libertação, e lida diretamente com o mundo espiritual, esse versículo que nós estamos lendo, falando a respeito da pessoa que ele se faz um só com uma prostituta, através do ato sexual, se une a uma prostituta, então se torna um só com ela. Há uns anos atrás, eu repito isso continuamente, eu me recordo, eu recebi uma garota de programa, que ela tinha sérios problemas espirituais, e ela chegava e ela manifestava com demônios na igreja de uma forma muito violenta, muito agressiva. E aí eu fui trabalhando com aquela moça e fui fazendo todo o processo de libertação na vida daquela moça, e ela foi me contando das experiências dela, e as experiências dela me chamou demais a atenção, até porque você vê como é que as pessoas às vezes fazem besteira com as suas próprias vidas, né? De um modo geral. Ela me deu nomes de pessoas que ela se relacionava, que dentre esses nomes, pessoas que eu conhecia na época, e ela me deu detalhes que realmente era verdadeiro aquelas colocações dela. Mas uma das coisas que muito me chamou a atenção, e aquilo me fez olhar para o mundo espiritual com outros olhos, foi que ela me disse que muitas vezes ela fez programas, ela foi a programas, se encontrou com pessoas que ela não viu. Às vezes, quando ela voltava à sua lucidez, quando ela voltava a si,
ela estava com uma pessoa estranha do lado dela, num quarto de um motel, se trocando. Não entendi, bispo. Para um pouquinho e pensa um pouquinho mais, você vai entender. Se ela não estava presente, havia um demônio usando o corpo dela. Depois que o demônio usava o corpo dela, então o demônio deixava, ela voltava à lucidez, e ela via, se deparava com uma pessoa que ela não conhece, ela estava se trocando ao lado de uma pessoa que ela não conhecia. Ou seja, o demônio usou o corpo dela, e aquela pessoa que se relacionou com ela teve um ato sexual com aquele corpo, quando na verdade estava tendo um ato sexual com quem? E você acha que a vida dele ficou legal depois? Sim ou não? E isso, na época, eu me lembro que isso me assustou muito, chocou muito, porque eu fui mais a fundo. E aí eu pensei, eu falei, meu Jesus amado, quantas pessoas que a partir desse momento um demônio entra na sua vida e passa a acompanhá-lo. Quantas pessoas, eu falei que eu gosto de falar isso para os adultos e gosto de falar para os garotos, tá? No mundo aí fora diz que você precisa ter experiência sexual. Então você precisa ter experiência, você precisa experimentar. E essa é a razão pela qual hoje muitas pessoas estão com as suas vidas destruídas, desgraçadas, infelizes, e não conseguem se acertar sentimentalmente, não consegue ser feliz sentimentalmente, entra num relacionamento, não dá certo, entra no outro relacionamento, não dá certo, entra no outro relacionamento, não dá certo. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa se relaciona com a pessoa, ela está se fazendo um só com aquela pessoa. Então, se aquela pessoa tem uma carga de maldição gigantesca sobre a vida dela, ela está fazendo-se um só com aquela pessoa, está havendo uma troca, com aquela pessoa, ela está recebendo do que tem aquela pessoa, do que está naquela pessoa. A partir daquele momento, a maldição que estava na vida da outra está nela também. Entendeu? Amém? Por isso, muitas pessoas, hoje eu conheço muitas pessoas que dizem, eu não consigo ser feliz na minha vida sentimental. Por quê? Porque, infelizmente, além da brecha aberta, porque todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consegui resistir àquele desejo, eu não consegui resistir àquela atração, eu não consegui resistir àquela vontade, eu não consegui resistir, não consegui, e foi dominada por aquela vontade, e acabou, porque o versículo começa por aí, e ainda mostrando a você que o seu corpo é para o Senhor, e o Senhor para o seu corpo. Isso para quem quer andar em autoridade, para quem quer que o Espírito de Deus esteja na sua vida. Então, quantas pessoas, viu mãe, você mãe, você pai, às vezes acha bonitinho, as pessoas falam assim, não, filho precisa ter as experiências dele, precisa nada, tudo que ele não precisa é de uma maldição na vida, tudo que ele não precisa é de uma influência negativa na vida dele, é tudo que ele não precisa. Ele precisa da bênção de Deus, ele precisa do Espírito de Deus, ele precisa entrar num relacionamento e ser feliz naquele relacionamento. A bênção de Deus está sobre ele, ele não precisa se fazer um só com uma pessoa que ele não sabe quem é. Então ele se faz um só com uma hoje, ele se faz um só com outra amanhã, ele se faz um só com outro depois de amanhã, e vai se fazendo um só com um monte de pessoas que ele não sabe quem é, ele não sabe o que tem na vida daquela pessoa. Está entendendo como é que o problema é mais sério do que se imagina? Amém? Às vezes a pessoa ele quer ignorar a palavra, mas ele não pode ignorar os resultados depois. Ele pode até ignorar a palavra, mas os resultados virão. E tudo que a Bíblia nos orienta para nos poupar desse sofrimento, para nos poupar dessas maldições. Amém?
E isso não é história bíblica, hein? Isso é história verídica. Isso é história verídica. Eu me lembro dela, era uma morenona desse tamanho, mas me dava um trabalho aqui, que quando ela manifestava aqui, me dava um trabalho absurdo. Absurdo. E ela disse inúmeras vezes, ele me toma, muitas vezes, como o senhor viu aqui, muitas vezes acontece, não de forma agressiva e agredir a pessoa, mas muitas vezes ele me toma quando eu volto, quando eu me dou conta, eu estou com uma pessoa que eu não conheço, num quarto de um motel que eu não sei onde é, e eu volto e eu falo, o que eu estou fazendo aqui? E aí? Amém? Que versículo eu parei? 18. Vou repetir o 17. Diga comigo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Puxa vida. Diga comigo, fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra seu próprio corpo, peca contra Deus e o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, diga comigo, é santuário do Espírito Santo e que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, diga comigo, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Amém? Então Deus não quer só o seu espírito ou a sua alma. O seu corpo também pertence a Ele. Cuide do seu corpo. Não use o seu corpo para o pecado. Não contamine o templo do Espírito. Todas as coisas que te são lícitas, mas não pratique aquilo que vai afastar o Espírito de você. Porque se afastar o Espírito de você, você está por conta, você está só. Se o Espírito não habitar em você, você está só. E se você habitar só, estiver só, como é que você vai vencer as suas batalhas? Que a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, a nossa batalha, a nossa guerra é espiritual. Como é que você vai vencer essa guerra? Amém? Atos 19, 11 ao 16. Atos 19, Atos 19, 11 ao 16. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Diga comigo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos, estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Os lenços e aventais que ele usava no seu corpo, os lenços e aventais que ele usava para enxugar o seu suor. Corpo santo. Aquele corpo santo transferia unção para as roupas que ele usava, para os aventais, os lenços que ele usava. Por isso que não é simplesmente alma, espírito, é corpo. Aí diz assim,
13, né? Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, tentaram invocar o nome do Senhor, diga comigo, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes do sacerdote dos judeus. Eram os filhos de um líder religioso. Um dia, diga comigo, o espírito maligno lhe respondeu. Diga comigo em voz alta: Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Mas vocês quem são? Isso aqui é o máximo. Jesus eu conheço, né? Os caras lá, estou tentando ainda fazer uso do nome de Jesus, nós vamos arrebentar aqui, né? Vivendo de qualquer maneira, né? Da sua forma, de sua maneira, só uma casca, filho de líder religioso, só uma casca. Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Imagina a cena. Foram tentar brincar com o mundo espiritual, com a vida desconcertada, fazer até nome do nome de Jesus, com a vida desconcertada, e for tentar expulsar aqueles espíritos. Os espíritos, um dia funcionou, outro dia funcionou, mas você viu que o texto diz assim: certo dia respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E partiu para cima deles, deu uma surra neles, e ainda eles foram embora envergonhados, humilhados, peladões, que até a roupa do corpo perdeu, e foram embora derrotados. Amém? Aqui está a autoridade que eu quis dizer para você. Você quer viver em autoridade, andar em autoridade nessa terra, ou você quer ser mais simplesmente um religioso? Todas as coisas são lícitas. Você é quem vai discernir o que não lhe convém fazer. Porque o que você quiser fazer, você tem a liberdade para fazer. Entendeu? O que você quiser fazer, você tem a liberdade para fazer. Agora, você vai ter que aprender a discernir, segundo a palavra, aquilo que não lhe convém fazer. Porque se você quiser andar em autoridade, se você quiser andar em poder nessa terra, que o mundo espiritual lhe sujeite, que você tem autoridade nas suas orações, que o diabo não tem o poder de tocar no que é seu, então você vai ter que se preocupar com as escolhas que você está fazendo, você vai ter que se preocupar em santificar o seu homem exterior, o seu homem interior e o seu homem exterior, a sua carne. Porque o que está dentro vai refletir fora. O que está dentro vai refletir fora. O que estava dentro aqui veio à tona aqui, ó. E isso aqui é muito simples. Ninguém está apanhando literalmente de demônio, perdendo a roupa e coisa, mas está apanhando na vida. Está apanhando na vida. Eles perderam a roupa do corpo. Tem gente perdendo tudo. Não é só a roupa, não. Perdendo casa, perdendo trabalho, perdendo família, perdendo os patrimônios, perdendo tudo. Porque é a mesma coisa, é o mesmo processo. Amém? Se tem uma coisa que você tem que levar a sério nessa terra, não leve nada a sério, mas leve a sério a sua vida espiritual. Porque você depende dela. Esse é a grande inversão que os cristãos fazem.
Infelizmente. E eu digo cristãos porque boa parte se identificam como cristãos. Então, as pessoas muitas vezes colocam como uma parte importante na sua vida, como uma área importante da sua vida, mas tem outras prioridades. E aí se esquecem que eu estou na terra, eu preciso viver, andar em autoridade nessa terra. Eu tenho que ser uma autoridade nessa terra. O Espírito de Deus tem que estar em mim. Eu tenho que me tornar um só com Deus. Que cai naquela situação que eu vivo batendo e às vezes talvez não consiga transmitir realmente a importância disso, né? Porque muitas pessoas se preocupam mais em ser crente, ser evangélico, do que viver em autoridade, andar assim, se fazer um só com Deus. Opa, isso não agrada a Deus? Não faço. Opa, esse lugar não é para eu ir? Não vou. Isso vai afastar o Espírito de mim? Não faço. Isso vai afastar o Espírito de mim? Não vou. O que é essa conversa? Essa conversa não agrada a Deus? Não compartilho dela. Ah, mas sem a careta. Você é careta, hein? Sou careta, mas ando em autoridade. Sou careta, mas ando em poder. Pelo menos não sou um careta derrotado. Amém? Porque está cheio de moderno derrotado. Está cheio de moderno, de gente evoluída derrotada. Sou um careta, mas um careta vencedor. Eu sou um careta, mas o Espírito de Deus anda em mim. Sou careta, mas o Espírito de Deus habita em mim. É bom, não é? Sim ou não? Onde eu parei? Você viu o testemunho do rapaz segunda-feira, né? Quem estava aqui segunda-feira? Você viu o testemunho do rapaz segunda-feira, né? Falou, o primeiro dia que ele veio aqui, ele falou assim: odiei esse bispo. Brigou com a mulher dele, falou: odiei. Cara arrogante, nunca mais eu boto os pés aí. E depois, hoje, ele ama a igreja, hoje ele ama estar aqui, hoje a vida que ele não vivia, hoje ele vive, né? Próspero, abençoado, e hoje ele ama estar na igreja, fazer a obra do Senhor. Mas essa é a sensação realmente quando a pessoa chega, porque a igreja, não é a igreja, não sou eu o pastor, a palavra ela vem de encontro, a palavra mexe, a palavra ela vem para nos limpar, e por isso às vezes a palavra pega em pontos que nos incomoda, ela pega em pontos que realmente mexe com a gente, mexe com o nosso interior, com o nosso orgulho, mas é aquilo, né? É ótimo, tem que vir de forma que realmente mude nossas vidas, que nos faça. Eu estava colocando domingo, não falta domingo não, aliás eu coloquei um trecho agora eu tive uma reunião de obreiros segunda-feira, que eu coloquei um trecho, algumas cenas que eu separei, que ilustra o período da grande tribulação, que eu vou te contar uma coisa, viu? E é real, aquilo que nós vimos com algumas alterações ali, é exatamente como a Bíblia diz. Então, domingo eu vou colocar o filme, depois da reunião eu vou colocar o filme para que as pessoas possam assistir. A gente sai com aquela sensação assim, não tem nada importante, não tem nada que vale a pena. Hoje a gente sai com aquela sensação de que assistindo aquilo, nada do que é importante hoje será, nada do que nós vivemos correndo atrás hoje, achamos que não podemos viver sem, e etc., vai ter importância naquele dia, o desespero, a aflição das pessoas correndo e fugindo de tantas situações que vai ter, além do mais os demônios, porque hoje
a Bíblia é muito clara que os piores demônios hoje estão presos, mas que serão soltos naquele período. Demônios que nós não teríamos controle sobre eles. Hoje nós temos autoridade. Nós falamos com o demônio, em nome de Jesus, você está amarrado, em nome de Jesus, não toca, em nome de Jesus, sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família. Ele tem que sujeitar. Esses não sujeitariam, e esse causaria realmente danos irreparáveis ao homem, e esses seres serão soltos nesse período. E eu vou colocar o filme aqui, você vai ver o desespero. Eu tive gente que falou assim: bispo, eu não tinha coragem de beber água sozinho. Eu ri demais. Teve gente que falou assim: eu queria beber água, eu não tive coragem de beber água. Eu falei: né? Aí que a gente vê como é que está a vida, né? Aonde eu parei? 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Se consertava, as pessoas se consertavam por ter visto aquilo, ouvido acerca daquilo. Grande número de pessoas tinham praticado ocultismo, reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Por isso que você não deve ficar com nada dentro de sua casa que representa a velha fé, viu? As pessoas, quando se convertia, arrancava tudo de casa, fazia uma limpeza, arrancava tudo, os livros que ele tinha do ocultismo, fazia uma faxina, arrancava e trazia e botava fogo em tudo. Calculado o valor total, esse chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Amém? Lucas 17, 21. Lucas 17, 21. Lucas 17, versículo 21. Está certo aí? Tá? Lucas 17, 21. Eu acho que está errado esse versículo, hein? Mas tudo bem. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está. Diga comigo: porque o reino de Deus está entre vocês. Tem outra tradução aí? Está dentro de vocês? Entre vós aqui e dentro. Tem dentro aí? Então, está aí. O reino está dentro de vós, ou entre vocês. O reino de Deus está dentro de vós. Por que nós estamos falando sobre isso? Porque, volto a dizer, não é simplesmente homem interior, é corpo, alma e espírito. É corpo, alma e espírito, porque o espírito habita em você. O seu corpo é templo do espírito. O espírito está, o reino está dentro de você. Por isso que nós sempre deixamos claro uma coisa: a mudança é de dentro para fora, a vitória é de dentro para fora, a libertação é de dentro para fora. Se nada estiver mudando, se nada mudar dentro, nada mudará fora. Ponto. 2 Coríntios, só para encerrar, 2 Coríntios 4, 16 e 18. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos,
Diga comigo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória externa que pesa mais do que todos eles. Assim, diga comigo, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por isso não nos corrompemos, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa ou se desfaleça, o interior tem que se renovar. Amém? É uma decisão que você toma. Quer viver em autoridade, andar em autoridade, sim ou não? Sim ou não? Se você não quiser, também a escolha é sua. Vou perguntar novamente, eu gosto que participa, tá? Porque é o seguinte, a palavra vem e ela tem que entrar. Se a palavra não entrar, desculpa, você perdeu o seu tempo. De verdade. Você perdeu o seu tempo. São escolhas que a gente faz. Sabe aquela história? Sabe aquela história que as pessoas conhecem, sabem expressar muito bem? Elas dizem assim, uns vêm pela dor, outros vêm pelo amor. Amém? É porque todos nós temos a oportunidade de ouvir e fazer, ceder, entender, mudar. Mas todo mundo tem aquele ponto que diz assim, não é bem assim. Eu acho que não é bem assim. Sabe o que eu penso? Eu penso que é assim. E a partir do momento que nós ouvimos a palavra, não interessa o que a gente pensa ou o que não pensa. Minha opinião ou sua opinião não importa. Essa é a verdade. A minha opinião ou a sua opinião é irrelevante. Porque o que está escrito aqui é o que vai acontecer, como será. E tudo que nós aprendemos, e o que nós estamos meditando hoje, você quer ser um vencedor, eu quero ser um vencedor. Você não quer mais perder, porque o grande problema das pessoas não é conquistar muita gente conquista, mas o problema das pessoas é parar de ser roubadas. Como é que as pessoas vão parar de ser roubadas se elas não andam em poder? Como é que elas vão parar de ser roubadas se o Espírito não está nela? Como é que elas vão parar? Tudo que vem vai, tudo que vem o diabo tem acesso, tira com facilidade. Como é que as pessoas vão parar de ser roubadas se elas vivem sendo dominadas por coisas que não deveriam ser mais dominadas? Você tem a liberdade para fazer o que você quiser com a sua vida, você que escolhe, você bebe, você fuma, você fuxica, você fofoca, você faz o que você quiser. Você fala dos outros se você quiser, você faz o que você quiser, mas o conselho é claro, todas as coisas te são lícitas, mas nem todas lhe convêm. Não se deixe dominar por nenhuma delas, cuidado pelaquilo que você tem se deixado dominar, porque aquilo que tem te dominado vai te destruir, aquilo que tem te dominado vai te prejudicar. E se aquilo que tem te dominado não vem de Deus, pior ainda. Amém? E nós queremos autoridade, poder. Peraí, não toca no que é meu, em nome do Senhor Jesus. Se você está amarrando a minha vida, tira a mão dos meus negócios, em nome de Jesus, sai da minha vida, diabo, sai do meu casamento. Você que vive causando confusão, eu falo A, você fala B no ouvido da minha esposa, do meu marido, não há entendimento, você fica distorcendo a conversa, eu te ordeno, sai em nome do Senhor Jesus. Mas a pessoa que não anda em autoridade não pode fazer isso. É verdade ou não é? Vai brigar, quebrar o pau com a pessoa do lado, vai quebrar o pau com a mulher, com o marido, vai se lamentar da situação que está acontecendo. Por quê? Porque falta discernimento, não anda em autoridade, não anda em poder. Porque eu preciso discernir que aonde o diabo está agindo, eu quero autoridade. Não toque na minha vida, não toque na minha família, não toque no que é meu, em nome do Senhor Jesus. Tira as mãos dos meus negócios. Para, você está usando o fulano para me prejudicar, eu te dou uma ordem, nunca mais use essa pessoa para me prejudicar. Autoridade, poder. Amém? Se não, é igual peteca,
toma daqui, toma de lá, toma daqui, toma de lá. E é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos como vencer. Nós aprendemos a andar em autoridade. Nós aprendemos que, quando nós falamos, estamos revestidos, andamos em autoridade, quando nós falamos basta, basta, o mundo espiritual é obrigado a obedecer. Chega, não pode mais, acabou. Foi o tempo que nós resolvíamos e lutava na força do nosso próprio braço. Hoje não. Hoje nós aprendemos a lutar. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor.